Boa noite, a gente está aqui recebendo vocês para o evento com a doutora Daphne Dain Gandelman Horowitz, médica geneticista, que vai falar para a gente sobre entendendo os riscos das doenças genéticas e aprendendo como preveni-las. Eu vou apresentar o evento e falar um pouco sobre a história, sobre os antecedentes, como é que a gente chegou até essa noite aqui, mas vou começar dando boas-vindas a todos, agradecendo a presença de todos e destacando que nós temos a alegria de estar recebendo alguns rabinos, líderes da comunidade judaica, médicos, representantes de escola, de movimentos judaicos, de laboratórios de testes genéticos, e membros da comunidade e pessoas que não pertencem à comunidade judaica, mas que também estão sensíveis à questão das doenças genéticas raras. Meu nome é Davi Gertner, eu estou aqui representando a diretoria da Cure Tay-Sachs Brasil e o grupo que trabalhou arduamente nos últimos meses para que esse evento pudesse acontecer. E me sinto honrado de ter sido convidado para desempenhar esse papel. Eu queria falar um pouco sobre a Cure Tay-Sachs Brasil e como é que ela surgiu. A Cure Tay-Sachs Brasil é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, de natureza social e cultural. Ela tem como objetivo principalmente esclarecer e aconselhar jovens que pretendem constituir família sobre a importância da realização de testes que os ajudem a mapear doenças raras de origem genética. A gente nota também que parte da comunidade médica, dos profissionais de saúde, nem todos estão devidamente informados sobre riscos de algumas doenças genéticas. E a gente pretende também alcançar esses profissionais e pedir que eles nos apoiem nesse esforço e também outras associações similares que existem no mundo para a prevenção. A gente tem ligações com a Cure Tay-Sachs Foundation nos Estados Unidos, que se dedica principalmente a levantar recursos para pesquisa para a cura da doença de Tay-Sachs. Eu gostaria de falar sobre o que nos inspirou a criar a fundação, a nossa organização, a Cure Tay-Sachs Brasil. Ela foi criada mais ou menos há um ano, há pouco mais de um ano, e foi inspirada por muitas histórias de famílias que passaram por experiências potencialmente devastadoras, e a maneira com que elas encontraram de lidar com essas situações foi transformá-las em oportunidades para desenvolver iniciativas que pudessem prevenir outras pessoas de passarem por situações semelhantes. Para ilustrar esses casos, são muitos casos de pessoas que seguiram essa linha, mas eu vou ilustrar com duas histórias, uma do rabino Goldberg e outra da escritora americana israelense Sherry Mandel. O rabino Elimelech Goldberg faz parte da congregação Young Israel of Southfield, em Michigan, nos Estados Unidos. Ele é professor de clínica pediatra, é um fanático por lutas marciais, e ele tem uma faixa preta, e, lamentavelmente, nos anos 90, a primeira filha dele foi diagnosticada com leucemia uma semana antes de completar 1 ano de idade, e acabou falecendo um pouco mais do que 1 ano depois. E eu não consigo imaginar o que é o desespero de uma pessoa que perde um primeiro filho, e como é que você lida com uma realidade tão devastadora. Mas ele encontrou uma maneira, ele criou o Kids Kick Cancer, kick no sentido da luta marcial, de você chutar, dar um pontapé. Então, depois dessa tragédia pessoal, o rabino Goldberger criou essa organização, que tem como missão aliviar a dor das crianças muito doentes, ao mesmo tempo que tenta capacitá-las a se curar física, espiritual e emocionalmente. A Kids Kick Cancer Foundation atende de 4.500 a 5.000 crianças por ano e adolescentes por ano. Ela está oficialmente instalada em 46 hospitais em 5 diferentes países. E os participantes, em geral, crianças com cânceres terminais, aprendem técnicas de respiração, meditação e movimentos tradicionais de karatê. Isso as ajuda não só a enfrentarem os tratamentos, que elas temem terrivelmente, mas também se tenta capacitar essas crianças para ajudarem outras crianças que passam
por situações semelhantes, o que dá um propósito para as suas vidas. Eu vou pedir desculpas porque o tema, em geral, me causa muita emoção falar dessas coisas. Outra história é da escritora Sherry Mandel. Ela nasceu nos Estados Unidos, é americana, mas emigrou para Israel e vivia num assentamento ocupado. Em 8 de maio de 2001, o filho dela, de apenas 13 anos, Kobe Mandel, resolveu, depois da escola, sair para um passeio com um colega, Yosef Ishran, de apenas 14 anos. E foram andar nas redondezas de casa. Horas depois, eles foram encontrados mortos, espancados com pedras. E, da mesma forma, eu acho impensável como lidar com a perda de um filho de qualquer idade, né? É uma coisa que não é natural. E a escritora Sherry Mandel, ela, em 2002, criou a Fundação Kobe Mandel, que visa apoiar outras famílias vítimas do terror em Israel. Ela escreveu alguns livros e tem, se você Google o nome dela, vocês vão encontrar diversas citações dela, diversas quotes, e numa delas ela observa que as palavras bria, em hebraico, que significa criar, é muito semelhante à palavra briut, que significa saúde. E o que ela nos ensina é que existe uma oportunidade de usar a nossa dor para criar. A Cura e Tem Sexo Brasil surgiu há pouco mais de um ano, quando a nossa presidente, Ana Célia Castro, que é minha irmã, soube e compartilhou comigo a devastadora notícia de que um bebê da nossa família, com apenas 6 meses, havia sido diagnosticada com a doença de Tay-Sachs. E a gente conversou e a gente tentou ver como é que poderíamos lidar com isso. E a gente decidiu, naquele momento, há pouco mais de um ano, criar a Cura e Tem Sexo Brasil. Da mesma forma que o Rabino Goldberger e a escritora Sherry Mandel lidaram com isso, a gente decidiu usar a nossa dor para criar. E foi nesse momento que nasceu, em meados de 2018, a Cura e Tem Sexo Brasil. As doenças genéticas, elas podem afetar qualquer um. Elas não discriminam pessoas por origem, por cor, por raça, por etnia. Todos nós corremos os riscos de ser portadores de genes defeituosos, mas eles não estão distribuídos equitativamente em toda a população. Alguns deles ocorrem com frequência maior em determinados grupos que em outros, e, às vezes, em frequência 10 vezes maior ou mais, a doutora pode depois falar sobre isso, do que na população geral. As doenças genéticas, por exemplo, no nosso caso do gene do Tay-Sachs, a gente sabe que o gene alterado, por exemplo, é observado em maior escala em judeus Ashkenazi. Cerca de 1 em 30 judeus Ashkenazi são portadores do gene defeituoso, mas os irlandeses católicos, a proporção na população é 1 em 50. E ela é bastante alta também entre francos canadenses e cajuns da Lusiânia. Na população geral, ela é de cerca de 1 em 300. Então, algumas doenças genéticas são mais comuns entre diversos grupos. Isso ocorre também com judeus sefaradi e judeus do grupo Mizrahi. As doenças genéticas, no caso do ZEL, e eu sei que a doutora Horovitz vai falar sobre isso, meus filhos praticamente passaram a vida toda, foram criados nos Estados Unidos, e na high school eles aprenderam sobre doenças genéticas. As crianças aprendem sobre doenças genéticas e, quando elas tomam a decisão de ter filhos e estão em idade fértil, eles fazem testes genéticos. Existem, há quase meio século, testes oferecidos de um conjunto de doenças que são razoavelmente acessíveis. E, como resultado desse esforço de aconselhar e testar, a incidência da doença caiu cerca de 90% nos Estados Unidos. Em Israel, onde também essas doenças são conhecidas, as pessoas são educadas sobre isso, e a comunidade médica e a comunidade religiosa faz esse trabalho, ela praticamente, a doença, no caso da doença de Tay-Sachs, ela virtualmente desapareceu. A gente espera que, com a Cura e Tem Sexo Brasil, a gente consiga atingir
resultados semelhantes no Brasil. O nosso objetivo é atingir toda a população judaica e estender esse esforço. A gente não quer ser exclusivo, a gente quer ser inclusivo. A gente começa trabalhando com a nossa comunidade, mas a ideia é estender esse trabalho para além da comunidade. A nossa organização não existiria, principalmente esse evento não estaria acontecendo hoje, se a gente não tivesse recebido, desde o começo, o suporte de vários profissionais de saúde, acadêmicos, amigos e familiares. Essas pessoas todas têm dedicado um tempo enorme à nossa causa e, sem nenhum interesse, abrem espaço nas suas vidas, nas suas agendas, não esperando nenhum resultado, e a gente se sente agradecido, abençoado pela oportunidade de avançar essa causa. Todas essas pessoas com quem eu tenho convivido nesse ano são pessoas do bem e, como eu, que acreditam que fazer a coisa certa é a coisa certa a fazer. E é isso que realmente nos motiva. Eu queria agradecer especificamente algumas pessoas. A nossa primeira reunião formal, eu contactei nossa amiga Ilana Spector e o rabino Joseph Idalhait, para discutirmos como é que a gente podia fazer isso, e, desde o primeiro momento, a gente achou que nós precisaríamos de uma pessoa, um médico geneticista que pudesse nos aconselhar, nos dirigir, nos dar suporte. E a doutora Daphne Horowitz foi convidada e generosamente aceitou o nosso convite, tem dedicado um esforço bastante grande a nos dar suporte, assessorar na parte científica. A gente é extremamente grato pela generosidade com que ela abraçou essa causa. Então, a Ilana, o Rabino e a Daphne estão com a gente desde o começo. E, desde o princípio, a ideia era realizar eventos em que a gente pudesse educar as pessoas, conscientizar as pessoas sobre a importância de aconselhamento genético e da realização de testes genéticos. Esses eventos, que hoje é o primeiro de uma série de eventos que a gente espera que aconteçam, só pôde acontecer porque 3 outras pessoas se juntaram ao grupo, e eu gostaria de agradecê-las: Clarice Tenenbaum, Gilda Zuckin e Rebeca Lieberbaum, que vocês vão conhecer. Todos nós do grupo temos esse crachá aqui, vocês podem nos identificar através desse crachá. Tem mais 2 pessoas que eu gostaria de agradecer. Uma é Fernando Vasconcelos, que está filmando esse evento aqui. É um talentosíssimo designer. Eu acho felicíssimas as soluções do nosso material gráfico, nosso material digital é fabuloso. Ele é o líder da empresa Ideia, Designers e Editores, e ele desenhou a nossa logomarca, o nosso website, todos os materiais gráficos e digitais que a gente produziu. O Fernando está ali atrás, quem quiser conhecê-lo, será um prazer. Eu tenho um amigo também na área de Nova York, Neco, que ele tem uma firma de video marketing, White Plains, Nova York, SEO Pro, e, bem no começo, a gente teve a ideia de fazer vídeos. Imediatamente ele se voluntariou para trabalhar com a gente, fez os vídeos testemunhos com a doutora Daphne e com Rabino Joseph Idalhait. Ele fez isso através de telefone celular. Inacreditável como é que ele consegue dirigir, fazer as entrevistas, editar esse material de forma tão brilhante, e ele pode ajudar qualquer um em qualquer parte do mundo a colher vídeos testemunhos. Ele tem sido um grande apoiador também. A gente tem um grupo enorme de pessoas que têm nos ajudado, mas eu gostaria, tem várias dessas pessoas do nosso conselho curador e do nosso conselho científico presentes nesse auditório. Eu gostaria de agradecer a todos eles. E, no nosso site, também vocês vão ver um grande número de nomes de pessoas que têm nos apoiado de diversas maneiras. Infelizmente, a gente não tem tempo para falar de cada uma delas aqui. Embora eu tenha mencionado algumas pessoas e falado que há outros nomes no nosso website, nenhum de nós é dono da Cure Sex Brasil. A Cure Sex Brasil pertence a todos. Ela foi criada e o nosso desejo é que um dia ela se torne obsoleta, desnecessária, que a gente não precise estar se reunindo dessa maneira. Essa vai ser a grande vitória, o dia que a gente puder
não precisar mais disso, porque as pessoas vão estar sendo informadas nas escolas, nos consultórios médicos, nas suas sinagogas, nos seus grupos, e a gente espera, embora seja um objetivo ambicioso, a gente espera que a gente possa, um dia, conseguir os mesmos resultados que foram conseguidos nos Estados Unidos, em Israel e em outros países. Eu já falei demais, a gente veio aqui para ouvir a doutora Daphne Horowitz. Eu gostaria de apresentá-la. Ela é médica geneticista e pediatra. Ela é coordenadora da clínica do Departamento de Genética Médica do Instituto Fernandes Figueira, que é parte da Fundação Oswaldo Cruz. E essa clínica é um serviço de referência em doenças raras, credenciado pelo Ministério de Saúde. Ela possui mestrado pela UFRJ na área de genética pré-natal. Ela também tem um doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em Planejamento e Políticas de Saúde. Desde o maternal até o vestibular, ela sempre estudou em escolas judaicas, e hoje, sendo uma mãe de 3 jovens, ela espera orientá-los sobre doenças frequentes em judeus e os testes disponíveis. E espero, e tenho certeza que vai conseguir, que eles sejam testados antes de partir para o projeto Netos. Eu só queria avisar vocês que, após a palestra da doutora Daphne, nós vamos abrir o fórum para perguntas e comentários, mas porque a gente tem... acho que a gente já está com 200 pessoas aqui no auditório, a gente vai precisar limitar o tempo de cada pessoa, e a gente vai fazer isso em 2 minutos. Eu vou cronometrar esse tempo. Uma das pessoas do nosso grupo, a Clarice, tem uma lista de inscrição, então, quem quiser... A Clarice, mostra aí quem você é. Quem quiser falar, quem quiser fazer uma pergunta, por favor, inscreva seu nome com a Clarice, e a gente vai limitar em 2 minutos. E como a gente tem esse salão até às 10 horas, a gente vai... Infelizmente, eu ficaria aqui até amanhã de manhã, mas a gente vai ter que, num dado momento, sair. Então, um certo ponto da discussão, a gente vai interromper isso, porque nós consideramos extremamente importante sair daqui com algumas propostas, com algum grupo de trabalho e com a adesão de algum de vocês. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, desejar boas-vindas e apresentar a vocês a doutora Daphne Horowitz. Muito obrigado.